importante, né? Porque a gente chega à casa espírita, não tem nenhuma imagem, mas nós estamos num templo. E para alguns de nós, o único momento de sossego que a gente tem, de silêncio, de quietação, é quando a gente está na casa espírita. Então vamos aproveitar esses momentos para nos oferecermos algo melhor. E aproveitando então agora, nós saudamos a todos nós, irmãos presentes ao Centro Espírita Leon Denis, na sua sede, aqui em Bento Ribeiro, aos irmãos que sintonizam conosco através da Rádio Rio de Janeiro, aos demais irmãos que através da internet, tanto através do YouTube como através do Espiritismo.net, estão assistindo a reunião da noite. Hoje, como todo sábado, temos a nossa reunião de estudos e de passes. O estudo é através do Livro dos Espíritos. Hoje o tema é sobre desgosto da vida, suicídio. É a parte 4ª, capítulo 1º, penas e gozos terrestres, questões de 943 a 957, que será feito pela nossa Maristela Santos. E no momento dos passes, temos o estudo do Evangelho, capítulo 12, amar os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, itens 1 a 4, que será feito pela nossa irmã Miriam Ramalho. Todos nós aqui presentes ao Leon Denis recebemos uma página que o título é Suicidas. Essa página está no livro Escrínio de Luz, autoria Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel nos diz assim: não condenes as vítimas da loucura e do sofrimento que se retiram do mundo pelas portas do suicídio. Ninguém lhes viu talvez a luta insana. E não sabes até que ponto sorveram o veneno da angústia na taça de fel. Faze silêncio diante dos que caíram no paroxismo da desesperação e da dor. Na batalha do mundo, quantos despem o manto da carne, roídos no âmago da alma pelas chagas de aflitivas desilusões? Quantos procuram fugir ao nevoeiro do vale, arrojando-se às trevas do despenhadeiro cruel, e pedindo a paz do Senhor para os que descem à sombra da rendição antes do triunfo, ora também pelos que armam as garras da treva contra si próprios, no pelourinho da maldade e da calúnia, pelos que perturbam o caminho alheio, aniquilando a própria existência, pelos que rendem culto à perversidade, consumindo-se na ilusão de que destrói o próximo, pelos que se afogam no charco da viciação, pelos que se entregam à inércia e pelos que percebem e chicoteiam os semelhantes, cavando para si mesmos o túmulo de lodo em que hão de perecer. Saibamos utilizar dificuldades na sublimação do nosso futuro. A terra é um santuário de regeneração e de esperança, para quanto lhe abraçam as lições com ânimo forte, consciente da misericórdia em que se fundamenta a divina justiça. Dores, aflições, provas e desencantos representam o material educativo do tempo em que nos asilamos, à procura de fortaleza moral e de créditos imprescindíveis à continuidade de nossa viagem para Deus. Não te confies ao cansaço ou ao desalento na solução dos problemas que te afligem à marcha. Renova-te na fé viva e no trabalho constante, inspirando-te na excelsitude do sol que te acompanha a cada manhã, prometendo de cada noite o esplendor de um outro dia, que raiará sempre mais belo. Caminha para diante, regozija-te com o sofrimento que te ajusta as contas e abençoe os obstáculos que te fazem mais experiente e mais nobre. E unido à tarefa que o Senhor te confiou, qualquer que ela seja, aprendendo e servindo, amando e lutando na construção do bem infinito, encontrarás, mesmo na terra,
o manancial da vida abundante que te alimentará o coração na conquista da vida imperecível. E, envolvidos por esse precioso estímulo que Emmanuel envia a todos nós, vamos fazer uma prece que marcará o início dos estudos na nossa casa. Deus, Pai de todos nós, Jesus, amigo inconfundível, amigos espirituais, diretores da nossa casa, estamos reunidos, todos nós reunidos, em torno de um tema tão delicado que a doutrina espírita, com certeza, acenderá luz no nosso entendimento, esperança e bom ânimo nos nossos corações. E nós vos rogamos, que as nossas queridas Maristela e Miriam sejam abençoadas, para que as palavras sejam remédio para as dores que todos nós carregamos. Particularmente, na noite de hoje, lembramos-vos de vós, Maria de Nazaré, mãe de todos nós. Mãe de todos nós, compartilhado pelo imenso amor de Jesus, para que possamos ter um trabalho de muito aproveitamento, de muito bom ânimo, de muita valorização da existência. E assim, Deus, Pai querido, Jesus, mestre de todos nós, Allan Kardec, Leon Denis e demais diretores da nossa casa, nós vos rogamos a bênção de darmos por iniciada a nossa reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja. Bem, hoje temos um estudo que é bem extenso, né? O Kardec, ele fez bastantes considerações e questões, mas nós leremos apenas 2 perguntas e um trecho do comentário. Desgosto da vida, suicídio. Questão 943. De onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. Suporta-lhe as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, porquanto há de ter em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Agora a questão 957, é a nossa última. Em geral, quais são as consequências do suicídio relativamente ao estado de espírito? As consequências do suicídio são muito diversas, respondem os espíritos, não apenas fixas, e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Mas existe uma consequência a qual o suicídio não pode escapar, é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam suas faltas imediatamente, outros numa nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E vamos agora para o último parágrafo do comentário de Kardec. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a sua vida. Mas por que não temos esse direito? Por que não somos livres para pôr um termo aos nossos sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que não se trata apenas de uma falta representativa de infração a uma lei moral, consideração de pouco peso para alguns indivíduos, mas de um ato estúpido, visto que nada se ganha com ele.
Longe disso. Não é a teoria que ele nos ensina, são os fatos que nos patenteia. Então, nesse momento, com muito carinho e alegria, vamos passar a palavra para a nossa Maristela, rogando a Jesus que a inspire e abençoe. Boa noite a todos. Que Jesus sempre nos envolva, a todos nós, nessas vibrações de carinho e de desejo sincero de algo levarmos em nossos corações de tudo isso que estudamos, que lemos e que numa casa espírita tão querida como essa nos oferece nessa presente reencarnação. Como a companheira Deusa falou, é um tema que iremos tratar com muito cuidado sempre com muita delicadeza, porque estamos falando de um assunto de muita dor, que causa um impacto na vida de muitas outras pessoas sempre. E com respeito, porque lembramos sempre de Paulo de Tarso, quando diz, aquele que está em pé, olha e não caia. Porque cair é muito fácil, gente. Né? Então, é o respeito daquele que não se conhece ainda. Eu falo por mim. Às vezes a gente não se conhece profundamente e a gente tem que respeitar o companheiro em todas essas situações que nós aqui iremos abordar hoje. Falar de suicídio, primeiramente, nós sabemos que é um ato pelo qual o indivíduo voluntariamente, né, ele encurta a sua própria vida. Isso é uma definição que nós chamamos uma definição geral. Nós sabemos que no Brasil houve um aumento de 12% do caso de suicídio. 12%. São 10 mil casos ano. E principalmente entre jovens. Isso é um problema de saúde pública. Nós temos que começar a tratar algumas coisas como saúde pública. Sem medo, sem preconceito, vencendo mitos. Isso é saúde. O que está acontecendo? Isso acontece em diversas classes sociais, pelos mais diferentes motivos. Depressão, problemas de relacionamento, problemas com filhos, solidão, problema financeiro, desemprego, enfim, a desesperança, a descrença. Então, as variáveis são várias, como é variável mesmo, são várias. A gente pode, né, perceber o que está acontecendo e começar a nos questionar. Então, nós buscamos, primeiramente, nós vamos lembrar do seguinte, que o suicídio não acontece de uma hora para outra, não é alguma coisa assim que aconteceu. Ele vem dando, né, o suicida ele vem dando falas, ele vem apresentando comportamentos. E nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir o que o outro está falando. Porque às vezes a gente começa a subestimar a aflição do outro. E sai dizendo coisa que a gente não sabe. Dizendo assim, isso aí é falta de namorado. Isso aí é falta de que fazer, de lavar uma roupa, isso é falta de trabalho, isso é falta de acordar cedo. Subestimando a dor alheia. Esquecendo que se isso aconteceu e podia ser evitado, onde é que nós estávamos nesse momento? Porque, olha só, alguém pode falar assim, mas o que eu tenho com isso? Tenho sim. Suicida, ele afeta uma vida em volta dele de inúmeras pessoas que são envolvidas por aquele ato. E nós nos questionamos sim, nós estamos aqui em grupo. Quando um cai, quando um, de alguma maneira, se perde, todos nós caímos juntos. Onde foi que eu estava que eu não reparei o sofrimento do meu companheiro? Que eu subestimei aquilo ali? Será que não é momento da gente aprender a lembrar o que realmente importa, que é conversarmos mais, olho no olho, feedback,
né? A gente sair um pouco dessas redes aí e conversar com o outro. E conversar aprendendo a ouvir mais, sem tentar adivinhar o que o outro vai falar, sem tentar ensinar o outro como mestre. Ouvir quieto e com amor. Falar com respeito com o outro pela dor que o outro passa. E não subestimando. É quando a gente fala assim, vamos falar com um pouco mais, né, de respeito com o outro. Porque quando a gente começa a pensar dessa maneira, a gente estimula o outro a fazer o quê? A buscar ajuda. Todos nós precisamos aprender a buscar ajuda, mas nem todos sabem. Pelo índice do suicídio, nós sabemos que o maior número ocorre nos homens de suicídios. As mulheres possuem estatisticamente o maior índice de tentativas, mas os homens de óbito. Por quê? Comecei a pesquisar por quê, né? Interessante. E o homem, em que situação geralmente que se encontra o suicida? Pela solidão. São os viúvos, divorciados, passaram por uma doença. O homem, ele tem uma questão do gênero, né? Que a sociedade, de uma certa maneira, colocou e se foi colocando que o homem, que gênero é esse que fica representado, de personalidade? É o camarada que é forte, que não chora, né? É aquele que está acostumado a sofrer mesmo, calado, o homem que é homem. E nessa atitude de confrontação de gênero, que ele fala que o homem, ele acaba de determinada idade de maturidade dele, tendo que reforçar isso, ele não busca ajuda. Ele acha que ele sozinho vai dar conta. Já a mulher, ela tem uma rede social maior, ela tem laços mais fortalecidos. Ela sai para conversar com uma outra amiga, ela chora mesmo, ela fala pra caramba, ela bota para fora, ela fala do filho, ela fala do marido, ela vai falando. E nisso ela vai buscando também ajuda, porque alguém já fala, alguém já conversa. Fulano, vai buscar um grupo, né? Vai buscar uma ajuda, vai procurar um médico. A mulher também não tem muita essa vergonha, ela busca mais socorro. O homem, se você falar, vai buscar uma terapia, vai buscar, às vezes é preciso remédio, é preciso falar com um psiquiatra. Às vezes nós não damos conta daquilo sozinhos, às vezes é um processo químico. Às vezes a gente vive um processo químico de questões hormonais dentro do corpo, que não adianta ter força não, isso é igual óculos, se eu não botar óculos eu não leio. Não adianta, não é vontade não tem vontade que faça eu ler isso aqui sem óculos, mas tu te vai aprendendo a conviver com o próprio organismo que necessita de ajuda. E às vezes é uma fase que o organismo está precisando. Então, a questão do socorro, né, é muito importante a gente estimular que o outro busque o socorro, e não é numa frente só. Então a gente fala para o outro, olha, vai buscar uma terapia, vai buscar um psiquiatra, vai ver se está precisando, vai fazer um exame para ver se está precisando de uma ajuda na área química, de uma medicação, vai no centro espírita, né? Vamos vir aqui também, vamos orar, vamos buscar essa força. O grupo é mais forte. A gente sempre fala, juntos nós somos mais fortes. Por isso nós estamos aqui em grupo. Por isso nós oramos em grupo. É a força do feixe. Nós sozinhos não suportamos a tempestade. Não precisamos do companheiro para segurar a nossa mão. Não é que ele vai segurar a gente, mas é para segurar a nossa mão e dizer, eu estou contigo. Vamos embora nessa viagem. É muito importante você sentir a mão do companheiro do teu lado te apoiando. Nós também vamos lembrar que nós precisamos saber usar, hoje em dia, cada vez mais, positivamente, toda a tecnologia que nos foi colocada à disposição. E a gente questiona, a gente está sabendo utilizar essa tecnologia? Então nós temos aí, né, a televisão, o rádio, o jornal, revista, a internet, que hoje é a segunda mídia mais utilizada. A primeira ainda continua como a televisão. E nós precisamos ocupar esses espaços de uma forma positiva. Precisamos aprender a ocupar esse espaço. Por isso que a gente tem que ocupar. A gente lembra do espírita, principalmente, ele tem que ocupar espaço, sim. Porque nós temos uma repercussão aí, né, principalmente entre os jovens. Jovens, quando a gente fala, não é só da idade, né?
as próprias mentes mais juvenis, que se deixam envolver por uma série, né, de conteúdos mal direcionados. E que nós sabemos da repercussão negativa que está causando nos nossos jovens, nas nossas crianças. Nós sabemos de séries de televisão muito mal orientadas, como nós sabemos, né, de fóruns virtuais que estão ensinando o quê? Técnicas de suicídio. Assim como jogos. Quem não foi que não ouviu o jogo da baleia azul, onde o último passo é a criatura se suicidar? Então, antigamente, a gente achava que o filho estava no quarto, ele estava num lugar seguro. Gente, quarto não é mais lugar seguro. Alguém que está trancado no quarto muito tempo, diante de um computador, se é menor de idade, o responsável pelo menor tem a obrigação de tomar conta que aquilo ali é o mundo. Nós não deixamos nossos filhos soltos na rua em qualquer horário, não é? A gente se preocupa onde é que você estava, que hora você volta, com quem que você estava. Olha, infelizmente tem outra história, mas pelo menos a gente procura saber. A internet é da mesma maneira sair no mundo. Que aquilo ali é um acesso para tudo que se busca. O que se está buscando? Então a gente tem que realmente se responsabilizar junto com os filhos. Que tipos de buscas estão sendo feitas ali? O que a gente está buscando ali? Tem coisas, conteúdos excelentes. Então, nós estamos aqui alertando que é uma mídia, como toda outra, que precisa ter o cuidado do responsável, sim. E da mesma maneira que os espíritas precisamos ocupar toda essa possibilidade de comunicação que nos for oferecida de forma, né, a gente fala, positivamente. Lembrar também, né, que às vezes a gente fala muito do adolescente, que a gente fala assim, se é coisa da aborrecência. Nem tudo é aborrecência, não. Muitas vezes o jovem está lidando com uma dor, com uma situação que ele não sabe. Ele não sabe lidar com aquele problema. Ele tem medo de falar. Ele tem vergonha de contar, de enfrentar a dúvida que ele está vivendo. Se em casa ele não tem espaço afetivo para fazer essa busca e essa troca, onde é que ele vai fazer isso? A gente tem que pensar nisso, cada vez mais, porque há algum tempo atrás, nós reclamávamos, né? Os pais da gente reclamavam que a gente já comia com a televisão ligada às vezes, não era assim? Hoje as pessoas não se olham mais, está cada um no seu prato, que nem dá atenção mais à sua própria comida. Está lá com o seu aparelhinho. As pessoas se desconectaram para se conectar no mundo, mas se desconectaram do olhar do filho, do companheiro, da companheira. Né? A gente vai ter que começar a criar regras mesmo dentro de casa para ser utilizado, porque senão a convivência vai terminar. E é na convivência que a gente percebe o que o outro está falando calado. Que ele fala muito mais calado que falando. Que a gente olha para o outro e fala assim, lá não está bem. Está acontecendo alguma coisa. A gente conhece filho. Filho, a gente vai chegando ali, a gente vai, olha assim, o marido. A gente quando está antenado no outro, antenado, conectado no coração do outro, a gente percebe toda e qualquer o quê? Diferença que ele venha trazendo ali na sua vibração. A gente capta. A gente é igual aquela antenão assim que fica assim, ó, tem alguma coisa aqui no meu radar que está passando, está diferente. Então nós, né, cria-se lá um dia, né, hoje temos os meses, cada mês escolhe-se uma cor e se faz uma campanha. Então o mês de setembro, dia 10, é o mês que se escolhe de prevenção contra o suicídio. É o mês, né, amarelo, setembro amarelo, vem de amarelo. Setembro amarelo. Amarelo por quê? Porque é uma cor da vida, da alegria. É para falar para o outro, olha, é a alegria mesmo que eu estou querendo te levar. Estou querendo falar de vida, como o Leon Denis falava das flores, né, das sempre vivas, amarela. É a cor da luz. Então a gente tem que falar para o outro da alegria. Então nesse mês, quando é o mês de setembro,
que é o mês da prevenção, é o mês que vai ocorrer a campanha maior, as escolas têm que conversar mais, os postos de saúde, e começar a tratar começar a fazer as perguntas certas, sem os preconceitos, vencendo aquelas coisas. Aí se falar em suicídio, fulano vai se suicidar, a gente vai terminar com esses mitos, isso é coisa, fator de ignorância, né? A gente tem que começar a enfrentar nossos problemas. Nós estamos passando pelo problema, vamos enfrentar o problema. Como é que a gente vai ter que abordar esse anticário? Tem que conversar com os filhos sobre tudo. A gente não sabe que tipo de dor é aquele. Meu filho está passando por problemas aí, por uma situação, sabe que eu te posso ser útil? Vamos conversar, procura alguém da nossa... Se você não confia em mim, às vezes o filho não quer conversar com a mãe, com o pai, vai conversar com a sua tia, vai conversar com a sua prima, né? Você quer um profissional, você está precisando de uma ajuda maior. Então a gente oferecer ao outro um espaço para que ele vá se aproximando. E eu, na minha pesquisa, eu estava me lembrando, não sei lembrar de setembro, do amarelo, me veio na mente uma música, né? A letra eu vou fazer vocês lembrarem. Chama-se Sol de Primavera, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, quando ele fala: quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos outra vez. Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento, quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim, não custa inventar uma nova canção que venha nos trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. Realmente essa lição só nos resta aprender. E é a estação da primavera que nos representa como a esperança, né? Florir novamente, com a boa nova que chega dos campos. Então Jesus traz a boa nova para que no nosso coração possa sempre, com esperança, tornar a florir. Porque tem momentos que nós passamos mesmo de estio, né? Momentos de dor, momentos de tempestade, momentos de friagem, do inverno da alma, das angústias. Mas depois tudo passa, tudo sempre passa. Depois o que nos vem? A primavera. Lembrando que a vida prossegue, que o sol vai voltar, que a vida vai se perpetuar, como sempre se perpetuou, linda, cheirosa, nos convidando a quê? A correr pelos campos. Então, se nós falássemos do suicídio, sem falarmos na doutrina espírita, falaríamos de número, falaríamos de estatística, mas a doutrina espírita traz o tema de maneira a não somente esclarecer, mas principalmente para consolar. A doutrina espírita ela é esclarecedora e consoladora. Porque esclarecer, nós já somos bem esclarecidos, não é mesmo? A maioria de nós somos criaturas já bem esclarecidas. Mas existem momentos que nós precisamos mesmo é do consolo. E o consolo é o Cristo, é Jesus que nos dá, que nos oferece. Nós não somos consolo para ninguém, sabemos bem disso, mas nós somos capazes de relembrar ao outro as palavras de Jesus, de demonstrar para o outro como aquele consolo das palavras do Cristo falaram fundo dentro da nossa alma. Então é quando nós buscamos pela doutrina espírita conhecer e multiplicar esse conhecimento quando falamos. Falar com o coração. Porque sabemos daquele remédio que tomamos e tão bem nos fez. E por isso temos o desejo sempre positivo de passar para o outro aquela receita que funcionou com a gente. Não é assim que a gente faz? Olha, eu usei isso aqui, isso aqui foi um bálsamo na minha alma naquele momento, né, de tanta angústia. Então, Kardec sempre se preocupou muito com esse tema do suicídio, né?
Kardec se preocupa e vai abordar magistralmente, em toda a sua obra, ele de alguma maneira ele vai tocar sobre o suicídio. Mas nós escolhemos só alguns pontos para nós demonstrarmos aqui como que tanto as notas de Kardec, como o que ele buscou junto com o plano espiritual, foi tão preciso e atual se nós, né, aprendermos a buscar a lição e a compreender a lição, não só com a mente, mas também com o coração. Às vezes a gente fala assim, eu leio isso aqui, eu rezo, mas isso não me diz nada. A gente tem que pensar assim, eu estou buscando a lição com o coração? Porque quando a gente busca a lição com o coração, a lição nos responde com amor. Então tem que saber buscar a lição. De quem está buscando aquela lição ali? Então Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 14 a 17, que ele vai falar, o tema é sobre o suicídio e a loucura, alguns pedacinhos eu trouxe. Então ele fala aqui, olha, a calma e a resignação adquiridas na forma de considerar a vida terrena e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Realmente, se você entende da vida futura e que a vida continua e que essa vida agora, por maior que esteja sendo a sua dificuldade, não é a única, você olha mais na frente. Nós temos que aprender a olhar à frente e acima sempre. Isso aqui é apenas um dia de uma eternidade. É apenas um momento que vai passar. Então, se a gente começar a olhar lá para frente, olha, eu estou tendo esse trabalho, eu estou tendo essa dificuldade, mas eu estou vendo lá na frente, igual um trabalhador, né, que guarda lá os seus recursos para um objetivo no final do mês, ele tem o quê? Uma esperança a guiá-lo, a fazer com que ele enfrente as marolas que vão aparecendo, porque ele está olhando para frente, ele sabe que vai aparecer marola, sabe que vai aparecer ondas grandes. É do caminho. Depois ele fala que a incredulidade e a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores estimulantes do suicídio, porque elas vão produzir a covardia moral, que com o espiritismo a vida se transforma, pois a dúvida não é mais permitida. Então nós percebemos o que é essa covardia moral. Nós precisamos ter o quê? Coragem moral. Coragem. Aprender a resistir, a enfrentar as situações, saber que não estamos sozinhos, sabermos buscar ajuda, a esperar a ajuda, que a gente quer buscar e quer receber imediatamente. Aprender a esperar com o quê? Com um pouco mais de calma. Entre o pedido e o deferimento do nosso pedido numa oração, existe um tempo. Um tempo para aquilo ali ocorrer. E a gente tem que aprender a ouvir a resposta de Deus. Através do próprio plano espiritual, através de uma inspiração, a uma página, é um amigo que vem nos dizer alguma coisa. São as respostas que a vida está buscando. Então Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então as situações de ajuda estão ocorrendo. Mas será que eu estou sabendo ver e ler e interpretar a vida ao meu redor? Ou eu estou esperando uma coisa miraculosa no sentido de sobrenatural? Então a gente começa a entender o que a gente está buscando. O espírita tem tantos motivos para contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais resignado ele tiver sido. Bem-aventurados os aflitos. E a certeza de que, abreviando sua vida, ele chega a um resultado totalmente contrário ao que ele espera. Ele se liberta de um mal para cair em um pior, mais longo e mais terrível. Que todos os suicidas, né, contam é sobre o desapontamento. Tudo aquilo que ele busca abreviar é justamente o contrário, né, que ele vai encontrar. Então, tem uma série, né, principalmente a decepção, é uma decepção muito grande, há um sentimento de perda de tempo. No Livro dos Espíritos, como a companheira leu, então ele fala, né, Kardec pergunta ao plano espiritual, da onde nasce esse desgosto da vida que sem motivo plausível se apodera das pessoas? Um desgosto, né, pela vida, que a pessoa fala sem motivos plausíveis. O que é isso? Que a pessoa fala assim, poxa, eu não estou com uma doença, eu não estou passando fome, eu não estou com um problema atualmente lá em casa muito sério,
mas eu estou tão desgostoso da vida. E hoje em dia está acontecendo muito isso, né? Esse desgosto pela vida, essa desesperança, essa falta de sonhos, essa falta de semear para que a primavera nasça. Nós vamos começar a compreender também que são fases que o momento nos convida a termos uma resistência, a enfrentarmos as lutas e lembrarmos que nós não temos direito de abandonarmos o companheiro sozinho nessa luta, não. A gente tem que estar junto. A gente vai lembrar mais uma vez lá de Paulo de Tarso, né? Paulo ia para lá, apanhava, pô, voltava de novo. A gente tem que aprender a ser cascudo, tinha cascudo, gente. A gente aqui, como o Maltinho falava, que não tem frouxo, não. A gente aqui aprendeu leva uma chapa, tá lá de novo, a cabecinha de novo, vamos lá mais uma vez, dessa vez vai ser melhor. O que a vida quer da gente é coragem. Já tá lá a canção dos tamoios do Gonçalves Dias, né? O que a vida quer da gente? Coragem. Coragem moral para resistir. Saber que tudo passa, que ontem foi pior, hoje já está melhor. E assim vai levando, a gente chama caturrando, né? Vamos empurrando isso aí, ó. Não é hora de fazer inventário, não, é hora de passar. Vamos passar. E passar para o jovem é alegria. Porque está se passando tanta tristeza para os jovens, né? Tanta desesperança, que os camaradas já estão querendo puxar o sinal do ônibus para ir embora. Não pode ir embora não, porque quem vai levar isso? A gente está na hora de ir embora. O jovem tem que assumir isso aqui. Então a gente começa a falar, lembrar que a gente tem que levar para o jovem e falar assim, no meu tempo também aconteceu essas coisas. Vamos ver o que a gente pode fazer de bom, vamos animar isso. Parece que está todo mundo vivendo, está difícil, tá, mas se ficar triste vai ficar mais difícil ainda, vai ter 2 problemas, ué. A gente tem que ser alegre nesse momento. Deus quer que a gente viva, mas viver assim, amuado, e viver todo mundo pelo canto, entristecido, não, tem que viver com alegria, tem que rir, vamos rir. Eu rio muito de mim, às vezes eu olho para ver, mas que excesso, parece uma novela mexicana, o que você está fazendo aí? A gente faz umas coisas, né? A gente faz uns scripts, eu adoro fazer uma novela mexicana na minha vida, eu mesmo falo para mim, basta, chega, daqui a pouco eu vou descobrir que fulano é filho de ciclano, que é pai de não sei quem. Né? Às vezes a gente tem que dar um basta na gente, a gente tem uma cabeça muito criativa, volta mais a terra aqui. Então a gente vai vendo que a vida é isso aí, a gente vai aprendendo a rir da gente, da nossa dificuldade, das nossas caras de exagero que a gente faz, e peninha da gente, hoje eu estou meio tristezinha mesmo, vou ficar aqui um pouquinho, mas agora está na hora de levantar, vamos limpar isso aí, vamos embora, porque a vida quer coragem, vamos embora, porque a gente tem que animar o outro, a gente tem que sorrir mais, a gente tem que falar mais de Deus, então Deus quer que viva assim, mas viva com alegria. Outro dia eu estava contando, o companheiro falou assim, uma amiga me recordou até que eu falei isso há um tempo atrás, já tinha até esquecido, mas tem dia que a gente está tão alegre, né? Tem dia que a gente está tão alegre, parece que tem um montão de borboletinha no coração, não tem? A gente fica, gente, sabe aquela alegria, uma alegria tão grande na alma, aquela é alegria verdadeira, a gente não está viajando para lugar nenhum, não está comendo nenhuma sobremesa naquele dia de chocolate, e está naquela alegria danada. O que é aquilo ali, gente? Aquilo é um estado de espírito tão bom, que eu falei que Deus tem misericórdia de mim, que eu desencarno num dia assim, cheio de borboletinha no meu coração, para ver se eu dou menos trabalho, vou mais levezinha, porque é tão bom ficar com aquele sentimento, né? E não encontrar o motivo também. Da mesma forma que não se encontra o motivo está dentro da gente. É quando a gente começa a plantar coisas na gente que vão florescer. E que vai vir alegria. A gente tem que encanta seus males e espanta. A gente tem que buscar alegria. As alegrias, às vezes eu imagino a alegria como aquelas aves, né? De arribação lindas chegando no mar, trazendo aquele cheiro do mar, aquelas aves, aquela brincadeira. Alegria é uma emoção para mim. Eu vejo muito aquela maneira, aquela alegria daquelas aves. Eu me lembro de criança na praia, correndo para lá, correndo para... Esses pensamentos me trazem alegria. Determinados cheiros me trazem alegria. Então eu busco tudo que me traz alegria. Filmes que me trazem alegria. Pessoas que me motivem a ser alegres. Não entristecido. Tem hora para conversar assunto sério, mas não de deprimidos. Quem planta espinha acaba espetado. Vamos falar de alegria, a gente fala para o outro. Até que eu não estou respeitando todo mundo. Mas tá bom, já contou. Então agora, vamos ver o lado bom. Eu posso mostrar meu lado bom, já que eu vou encontrar.
um lado engraçado isso aí, que nós somos engraçados, né? Nós temos características, nós somos criaturas que de pertinho a gente pensa assim, olha só o exagero aqui, né? Então a gente começa a buscar aquele tom um pouco mais leve naquela situação. Kardec tocou também sobre o livro Céu e Inferno, onde ele conversa, né, uma série de entrevistas com os suicidas. E eles demonstram o sofrimento ali? Demonstram. Um grande sofrimento. Cada um por um motivo diferente, proporcional ao tipo de suicídio, ao tipo de situação, mas com uma característica em comum. O desapontamento. Todos falam a mesma coisa, um desapontamento. E a gente confirma isso, essa situação, na mesa, né, na mesa de socorro espiritual, na mesa de obsessão, no socorro espiritual, quando se conversa com os espíritos que já tenham cometido suicídio, nas mensagens que a gente lê, o que a gente repara nesses espíritos? A tristeza mesmo, é um sentimento diferente de tempo perdido. É igual quando a gente está naquele dia de prova, né, no colégio, que a gente fala assim, cansei, pega a nossa mochila, june aqueles livros todos para bem longe, né, como se fosse possível, sai do colégio, dá um pulo em cima do muro e cai, e foge do colégio naquele dia. Depois chega em casa, não tem jeito mesmo. Vai ter trabalho, vai ter que limpar aqueles curativos, pulou, se machucou, vai ter que juntar aqueles livros tudo novamente, a mochila está rasgada, vai ter que repular o muro, vai ter que voltar para o colégio, e vai ter que sentar ali e fazer a sua prova. Perdeu tempo, essa sensação está doendo, vai ter que refazer agora doendo. A gente não faz umas bobagens dessas na vida? A gente faz assim, né? A gente fala assim, por que eu fui fazer isso? Vai ter 2 trabalhos. Agora limpa tudo, você sujou, né? Às vezes tem umas crises, suja aquilo tudo, agora limpa e começa tudo de novo. Então é o que eles passam para todos nós, é essa sensação de tempo perdido, que não levou a nada. Só teve que recomeçar com um pouco mais de dor, mas vão recomeçar. Um pedaço que pararam. E encontramos em inúmeras literaturas da doutrina espírita, vários casos, mas lembramos hoje do Memórias do Suicida, né? Uma obra magistral, escrita pela querida Ivone Pereira, que foi uma psicografia, passada no Vale dos Suicidas, na colônia Maria de Nazaré, que é um hospital que recolhe esses espíritos. Então, todo esse livro é um livro com conteúdo muito profundo, muito bom, muito bom. Ali eu entendo que está toda a síntese da doutrina espírita, tudo se encontra ali, se a gente lê aquele livro. É um livro que eu termino de ler, eu retorno, eu vou, eu volto, porque é um livro que me fala fundo, porque é muito bonito, ele é bem escrito, em todos os sentidos, né? Então, é a história de Camilo Botelho, que vai narrar a sua vida depois que passou a ser recolhido como um gesto suicida, né? Dele e dos seus companheiros naquela situação. Então, são 4 companheiros, tem lá o Mário Sobral, tem o Jerônimo, tem o Belarmino Queiroz, tem o João de Azevedo e o próprio Camilo. Cada um viveu uma situação. Né? O Mário Sobral lá não aguentou, não suportou uma questão de amor, de paixão, a amante dele o traiu, ele não suportou, porque ele, apesar de ter abandonado a esposa e os filhos, mesmo assim, a amante tinha abandonado, ele não aguentou aquela paixão mal resolvida. Ele foi e cometeu o ato. Já o Jerônimo não suportou uma ruína comercial, um problema financeiro. Olhar para os amigos e dizer que perdeu tudo, ele era um homem muito rico, também não sucumbiu. O Belarmino foi uma doença, era tuberculose, ele era materialista, ele era discípulo de Augusto Conte, a mãe dele também. Na hora que ele ficou tuberculoso, ele pensou, ele é materialista, se só tem uma vida só, por que eu vou passar por essa doença? Por essa dor toda? Vou abreviar essa vida aqui. E suicidou. Ele foi até, de todos os outros, ele não foi o mais coerente, porque os outros todos eram religiosos. Mas é o religioso sem a fé.
né? O João, ele foi um vício. Ele se perdeu tudo no jogo. Perdeu inclusive a própria vida. E o Camilo, né? O protagonista da história, ele perdeu a visão. Perdeu os meios de subsistência, o orgulho, ele mesmo diz, foi o que alavancou o suicídio dele. O orgulho e o desânimo. Isso não é atual? Qual dessas histórias não é atual? Problema com amor, problema financeiro, problema com orgulho, problema com vício. Onde é que os problemas são novos? Essa história é contada, né? Foi passada lá, a história deles é 1800 e pouco. Desde que o mundo é mundo, ele passa por esses problemas. Passando por problemas. Agora, cada momento que o espírito vivencia um problema, em cada reencarnação, ele vai passando de uma forma diferente. Ele vai se tornando mais resistente. Ele vai passando pelos sofrimentos com uma outra visão. Né? No livro próprio do Dr. Herman fala que ele falando sobre Leon Denis, que Leon Denis que fala sobre a lei circular, sobre a questão dos sofrimentos. Então tem momento que a gente sofre porque lei de causa e efeito, que a gente fez o outro sofrer, depois a gente sofre com aqueles que a gente ensinou a fazer sofrer, a gente sofre junto com eles, dentro da nossa casa. Depois a gente sofre por aqueles que estão fazendo os outros sofrer. Então o sofrimento cada vez é um tipo de sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento pessoal, sofrimento por empatia, sofrimento já por sede de justiça. São sofrimentos. São formas de sofrer diferentes. E o que esses 5 personagens têm em comum? Né? Do João de Azevedo, Jerônimo de Araújo, Belarmino de Queiroz, Mário Sobral e o Camilo Cândido Botelho. Falta de fé. É a falta de fé. Mesmo com a religião, o rótulo religioso que cada um trazia, eles não tinham aquela fé como a couraça, aquela confiança no Pai, que o respeito às leis do Pai. Porque como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu confio em Deus, se eu não respeito a obra, se eu não respeito a lei? Como? Eu amo a Deus, eu tenho que respeitar-lhe a obra? E não aborrecer-lhe a obra, contrariando-lhe, infringindo. Eu amo a minha mãe, eu respeito as ordens da casa dela, eu não vou infringir. Não é assim que a gente, quando ama o outro, a gente respeita. A gente acredita naquilo que o outro que nos passa. E o espírito Camilo, que ela fala, o espírito Camilo Cândido Botelho, é, na verdade, né, o pseudônimo de um talentoso artista português, um romancista, que nasceu em 1825, desencarna por um suicídio em 1890, e o nome dele é Camilo Castelo Branco. Bem, Camilo Castelo Branco viveu nessa época, e a gente, quando ela tira ele de personagem, e a gente traz ele para um homem, ele para de ser uma ficção, e descobre que ele é um homem com as mesmas situações, com as mesmas dificuldades que a gente viveu ou vai viver de novo. Então ele tem, já desde pequenininho ele é órfão, muito cedo de mãe primeiro, logo após, uns anos depois, ele é órfão do pai, aí ele passa a ser criado lá por um outro parente, longe, uma vida difícil. Ele por si só também, ele era chegado, começou a fazer medicina em Portugal, em Lisboa, foi em Porto, desculpa. Depois ele era um homem de boemia, né? Era aqueles rapazes assim, boêmios, e já tinha casado, novinho já tinha casado, já se separado, já tinha casado de novo. E depois largou a medicina. Quando largou a medicina, resolveu entrar no seminário. Né? Geralmente são os extremos, assim, bastante boemia, que ser padre. Naquele ano que ele resolveu entrar no seminário, ele conheceu a Ana Plácido. Ana Plácido, a mulher que ele se apaixonou, ela era casada. Imagina naquela época, né? O escândalo que foi tititi. Ela era casada com um comerciante muito rico, e eles tiveram um caso, né? O marido dela descobriu e denunciou por adultério. Naquela época, prisão. Os dois foram presos. Ela primeiro, porque ele fugiu. A mulher geralmente é mais corajosa, né?
Depois ele voltou e se entregou na mesma cadeia que eles ficaram no Porto. Então, imagina naquela época, você ser preso por adultério. Olha a coragem dessa mulher. Aí depois, mas ele era conhecidíssimo como ele foi o primeiro escritor a viver de literatura. Ele foi o primeiro escritor português a viver de literatura. A novela dele, Amor de Perdição, que na realidade ele não escrevia de memória, ele falava, aliás, eu não escrevo de imaginação, eu escrevo de memória. Ele contava a história lá de um tio dele, tinha inúmeras histórias. Então, Amor de Perdição é uma novelona mesmo, é português, mas parece mexicano. É aquela novela que acontece de tudo. Então, foi um sucesso da época, ele era visitado pelo rei. O próprio nosso Dom Pedro II foi visitá-lo depois que saiu da cadeia. Nós temos uma noção de que esse homem teve de literatura em Portugal, naquela época. Só que tudo era muito caro para se viver. Né? Para eles era, principalmente o artista, não é o que nós temos hoje em dia aí, né? Viver, o cara já fica mesmo rico porque ele morre, né? Principalmente na área de qualquer tipo de arte. Então, foi com muita dificuldade. Logo, um ano depois, ele foi absolvido. Inclusive, o juiz já era pai de Eça de Queiroz, né? A gente vai vendo como é que eles são contemporâneos aqui naquela época. E quando eles tiveram, a Ana Plácido tinha com o primeiro marido um filho, que supunha, as pessoas achavam que era de Camilo. Era filho adulterino dele, mas que o pai assumiu lá e teve lá o primeiro filho com o primeiro marido. Ele nem ligou mesmo para a paternidade. Depois com Camilo, quando ela foi morar com Camilo, eles tiveram 2 filhos. O Jorge e o Nuno. E tiveram problemas com o filho também. O Jorge tinha um problema mental, era declaradamente louco. Né? Ele tinha um problema seríssimo. O Camilo era muito apegado, inclusive, a esse menino. E ele tinha, quando ele estava bem, ele era muito lúcido, eles faziam uns desenhos maravilhosos, mas ele vivia a maior parte do tempo dele dentro do próprio mundo, né, particular. E o primeiro filho da Ana Plácido morre com o primeiro marido, morre muito novo também, com 19 anos, uma febre, parece que foi meningite, e como o marido dela já tinha morrido, o filho daquele casamento herdou e ela passa a administrar os bens. Olha que interessante. E eles vão morar na casa que pertencia ao marido. Então, para Camilo, que era orgulhoso, isso foi a pior coisa, né? Ele precisou viver na casa do homem que mandou prendê-lo. Com um filho doente e com dívidas. Eles começaram a ter uma série de... Vocês imaginem a sociedade, naquela época, como é que devia tratá-los? Aquela família. Uma mulher que tinha sido presa. Uma mulher que tinha traído o marido. Em casa tinha um filho com doença mental. Vocês acham que era fácil? Naquela época? Não, né? Nem pouco, né? Se hoje não é, afrontar todas essas dificuldades sociais. Então, o outro filho era que chamam de história, né? Ele era um pródigo, era um esbanjador, não trabalhava, mesmo assim conseguiu casar bem, com uma moça, inclusive, muito bonita. Então, Camilo foi se desgostando de uma certa maneira, apesar de ser muito apaixonado pela Ana Plácido, ter muita preocupação com esse filho que tinha um problema mental. Ele tinha muita preocupação com esse filho, tanto é que ele aceitou um título até para receber um recurso lá, porque ele não tinha aposentadoria também não, ele também já estava velho, ele tinha sífilis. Aí começou a desenvolver uma série de outras doenças e foi perdendo a vista. E foi produzindo menos literatura e menos dinheiro entrando em casa. Então a gente começa a reparar que é atual. E ele precisava escrever. Só que ele começou a ficar incapacitado, até que ele descobriu, né, que a visão dele não retornaria mais, que foi definitiva, a cegueira dele seria definitiva, e ele ali não suportou, chega em casa e, sem a permissão, né, de Deus, ele encurta a própria vida na residência, justamente, que hoje funciona o Museu Camilo Castelo Branco, que é em Sede, na Vila Nova de Famalicão, em Braga, em Portugal. É uma casa amarela que eu tive
graças a Deus, a oportunidade de conhecer, e mantém-se a estrutura muito hoje, né, procuram manter muito como era a época de Camilo, porque essa casa foi reconstruída porque ela sofreu um incêndio, mas os móveis estavam resguardados em outros lugares. Então, hoje, esse museu, principalmente na vida cultural dos alunos, né, do segundo grau em Portugal, ele é muito visitado, porque é o livro obrigatório, né, de se ler, Amor de Perdição. Então, o Camilo é muito comentado. Então, a gente entra na casa dele, aquela casa amarela, em aquele local distante, até hoje, né, tudo muito distante, as outras casas, a igreja que ele frequentava. Então, você vê a cama, as questões da dificuldade de cegueira. Ele teve que vender parte da sua biblioteca para sobreviver. Quer dizer, parte justamente da coisa que ele mais amava. Então, a biblioteca dele é coisa lindíssima, hoje foi recuperada. Então, a gente começa a olhar o outro, não mais com o olhar de alguém que mora na casa do vizinho, alguém que é de um livro. Não. Alguém que você foi na casa e que existiu e que existe. Não é mesmo? A gente começa a reparar o outro como alguém que existe. E se colocar ali e pensar assim: eu não tenho direito de julgar o ato de ninguém. E muitas vezes a gente tem que pensar quantas vezes ele resistiu, não foi mesmo? Quantas vezes essas criaturas que vivem essas angústias resistiram? Quantas vezes elas conseguiram dominar esse impulso? Quantas vezes nós dentro da gente trazemos umas angústias, umas dores, né? Que a gente fala assim: vamos embora, vamos levantar o ânimo, não pode cair nessa depressão não. Porque a gente sabe que é um dos motivos, é um dos caminhos que, se a gente não se permitir, aliás, se adoecer, a gente não sabe como é que vão ficar nossas forças, vão ficar enfraquecidas. A gente não pode se permitir adoecer esse ponto. A gente tem que buscar motivos para sonhar, a gente tem que buscar coisas para realizar, a gente tem que ter sonhos. A hora que a gente para de sonhar, de inventar moda, de criar uma coisa, de se apaixonar pelo outro, pela vida, de fazer uma coisa diferente, gente, a gente tem que se apegar à vida. Às vezes é um gatinho, é um cachorrinho, é alguém, é um trabalho, é uma nova forma de você ver a sua vida. Então, Jesus, né, esse livro nos traz também a informação que Jesus entregou ao coração maternal de Maria de Nazaré os suicidas, ao coração de sua mãe. Só um coração maternal mesmo para reerguer esses espíritos, não é? Aquele coração de Maria de Nazaré, para novamente ajudar a todos esses espíritos. Esses espíritos são colocados nesse hospital para serem tratados. Aí a gente pensa assim: ué, mas o suicida não vai sofrer a vida inteira? Não! Claro que não. Ele não está afadado, ele vai sofrer a consequência do seu ato. Porque existe uma lei de causa e efeito, e, consequentemente, de acordo com o ato, nós passamos a consequência. E o sofrimento não foi Deus que nos causou, que nem nos machuca, é um sofrimento buscado por nós mesmos, pelas nossas atitudes. Então, é como se disséssemos assim: olha, não tem como eu sair dessa situação que eu mesmo criei. Mas junto com esse sofrimento, junto com a lei de causa e efeito, sempre falamos colocar o sinalzinho de mais o quê? Mais a misericórdia divina, mais o amor de Deus. Não é só a lei de causa e efeito, o amor de Deus. Então, a mesma lei que um dia se desrespeitou, por não se conhecer a Deus, por não termos aprendido a amar o Deus como um Pai bom e misericordioso, por um dia não termos confiado nessa bondade divina, e chegamos a desrespeitar a sua lei ao ponto de cometermos essa infração, que é a infração do suicídio, essa mesma lei oferece, porque é da lei, uma nova oportunidade para que se recomece. Novamente. Com o quê? Com mais ânimo. Então o espírito se prepara nesse hospital, que ele conta, o livro é sobre isso, ele se prepara um tempo adequado para novamente
recomeçar. Então, o que a gente deseja do fundo do nosso coração, né, a esses espíritos? Que eles lembrem sempre que o amor divino, que o amor de Deus é infinito. Que se eles algum dia desistiram de Deus, não adianta, porque Deus não desiste da gente, nunca. Deus nos ama, e ama igualmente ao quem cometeu suicídio e quem não cometeu suicídio da mesma maneira. Que o amor de Deus não separa os seus filhos, não faz acepção. Entende que é um filho que está adoecido, que precisa da sua atenção e do seu amor. E nós entendemos que é o nosso irmão que precisa dos nossos melhores votos, não do nosso julgamento. Não do nosso julgamento. Que a gente possa fazer votos dizendo para eles que tenham coragem, tenham confiança, busquem Maria de Nazaré em suas preces, busquem Jesus, busquem seus protetores espirituais, pedindo o quê? Força, fortalecimento na sua fé. Porque nesse momento precisamos fortalecer a nossa fé, que é uma couraça que nos protege de todas as tempestades. Que um novo sol vai raiar, trazendo um novo dia para todos nós e para eles também. E que nesse momento, todos os espíritos que tenham vivenciado essa situação possam realmente sentir dentro dos seus corações brotando flores de um lindo amanhecer, com perfume convidando, vamos vir para a vida, confie no apoio que nós todos juntos iremos oferecer junto com Deus. Que é isso que Deus espera de nós. Uma rede, um laço de afetividade para que o outro suporte a vida. E o que nos cabe é transformar a vida do nosso irmão para que ela seja mais leve e mais alegre. E que tenhamos no fundo dos nossos corações o desejo sincero que eles sintam esse amor e o envolvimento de todos nós convidando para a vida, porque vale a pena. Lembramos, para terminar, de Leon Denis, quando nos diz que os motivos do suicídio, qualquer que seja o motivo, são de ordem humana, mas os motivos da vida são de ordem divina. Que nunca esqueçamos disso. Os motivos de viver é divino. Que Jesus, assim, a todos nos abençoe, abençoe as nossas famílias, que fortaleça a nossa fé, para que possamos enfrentar cada uma dessas tempestades que passamos de maneira confiante, com a certeza que nunca estivemos, nem estaremos sozinhos. Caminham junto a nós, amigos espirituais, e o amor de Deus sustentando a cada um das nossas vidas. Graças a Deus, muita paz. Receba, Maristela, as flores da nossa gratidão e que o Senhor Jesus possa envolvê-la para em novos momentos estarmos juntos meditando acerca dessa abençoada doutrina que nos sustenta. Vamos passar agora a segunda parte da nossa reunião, que é o momento dos passes, e a nossa Miriam, nossa irmã Miriam Ramalho, vai comentar o nosso capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, logo no seu primeiro item, retribuir o mal com o bem. Aprendeste do que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia e orai por aquele que vos persegue e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É a palavra de Jesus, anotada por Mateus, no capítulo 5, versículos
43 a 48 e 20. Temos uma outra fala anotada por Lucas. Se amais somente os que vos amam, que mérito tereis? Porquanto os homens de má vida também amam aqueles que os amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes àqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem nada esperar. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para os ingratos, e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. E aí só um trechinho aqui. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. E agora, aqui no Centro Espírita Leon Denis, os médiuns irão se movimentar para o trabalho do passe. E nós que estamos em nossos lares ou pontos de origem, tenhamos a certeza que a espiritualidade também está se movimentando. Está se movimentando para oferecer a todos nós aquilo que nós necessitamos realmente. Que nós possamos, como disse a nossa amiga Maristela na palestra, fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso ânimo, ter a certeza de que o melhor estará sempre por vir. Aguardemos então. Senhor Jesus, Mestre dos mestres, médico dos médicos, refúgio de nossas esperanças, chegamos ao momento dos passes e sabemos, Senhor, o quanto do laboratório do mundo invisível, a generosidade das bênçãos poderão chegar até nós. Por isto, amigo incomparável, nós rogamos ao teu coração, abençoa, Senhor, a este generoso momento, o momento dos passes. E assim que possa ser em teu nome, em nome da equipe de espíritos que trabalham e dirigem essa tarefa, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciado o trabalho dos passes. Que Jesus, o amigo incondicional, o amigo incomparável, nos abençoe neste momento sempre. Amai os vossos inimigos. Algo bastante difícil ainda para nós, no estágio em que nos encontramos. E no nosso item de hoje, retribuir o mal com o bem, que é algo que tem a ver com essa questão da inimizade. E para nossa reflexão, o que é o bem? O bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é justamente o contrário. É o que não está conforme a lei de Deus. E como é que nós, ou será que nós temos condições de distinguir isso? O bem do mal, o mal do bem? Sim. Como? Através da inteligência e da consciência. No momento em que nós desenvolvemos o senso moral, aumenta a nossa compreensão em relação à lei de Deus.
Lei essa que nós já aprendemos como espíritas, ou na doutrina espírita, que está na nossa consciência, mas que nos esquecemos muitas vezes, e os espíritos nos dizem que esquecemos por conta dos nossos maus instintos. Então, como é que vamos fazer para que isso não ocorra, para que isso não aconteça? É não fazer, exatamente como Jesus ensinou, nos colocarmos no lugar do outro, não fazer aquilo que não desejamos para o outro. Mas será que nós conseguimos fazer isso? O que é que nós fazemos? Muitas vezes fazemos o contrário. Como assim? Colocamos o outro no nosso lugar, porque dizemos, eu jamais faria isso. Fulano é muito fraco. Eu já passei por muitas situações, até piores. E não agir desta forma, não agir assim. Então, queridos companheiros, a palavra de ordem é respeito. Respeitar o outro como ele é, como ele consegue ser, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com as suas fragilidades, porque nós também temos as nossas. Então, nós realmente precisamos estar atentos, e se já somos fortes ou nos julgamos assim tão fortes, nos julgamos suficientemente fortes, né? Muito bom. Mas certamente não podemos nos esquecer que já fomos frágeis, ou ainda somos. Na verdade, ainda somos, temos muitas fragilidades. Então, quando Jesus nos propõe que devemos amar os nossos inimigos, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, ele está realmente nos fazendo uma proposta muito interessante. Na verdade, isso é algo assim que, no momento em que nós temos aquela empatia com o outro, ou seja, nos colocamos no lugar do outro, nós estamos abrindo brecha para que se comece um processo educativo. Porque quando nós falamos mais baixo, quando nós não devolvemos a violência, a agressividade, o outro fica até espantado. E é esse o momento propício para a questão da educação. Então, lembremos o companheiro que faz para nós, diz para nós a seguinte trova: que minhas mãos desarmadas e abertas para o perdão não sirvam nunca fechadas para agredir um irmão. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos nos sustentem nas provas, nos momentos difíceis da vida. Muita paz. Que nós possamos permanecer nesse silêncio interior para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. Há que se ter muita compreensão diante da dor, do sofrimento e da separação, diante dos espíritos que retornam ao mundo espiritual através do suicídio. Há muita comoção, tanto do espírito que retorna, quanto daqueles que aqui ficam no mundo corporal, aturdidos, aflitos e desesperados. Certamente que a paternidade divina, a crença, a fé, traz ao espírito um conforto grande
diante destes momentos pelos quais a família, os entes queridos passam. Mas a certeza da vida futura traz ainda, junto com esses elementos, forças de amparo, para que, diante da prece, diante dos pensamentos e dos sentimentos de amor que devem envolver os pensamentos, possam atingir a todos os envolvidos, fazendo com que haja um estímulo e amparo para que de ambos os lados haja o socorro, o fortalecimento e as conduções justas e necessárias para o bem-estar de todos. São nesses instantes, caros filhos, que devemos movimentar os nossos melhores sentimentos para fazer com que, no combate à dor e a esta desesperança, possa vir a vontade de fazer com que a vida prossiga. Que o amparo divino atinja os corações de todos aqueles que se envolvem diante desta situação. Portanto, há que se ter, sim, compreensão. Há que se ter o entendimento do conhecimento que o Espiritismo oferece pela certeza da paternidade divina, pela certeza da vida imortal, mas, sobretudo, pela constante força, fé, coragem, que movimenta os sentimentos mais íntimos de cada criatura da sua existência para auxiliar àqueles que passam por esta turbulência. Assim, que todos orem, que todos vibrem, que todos sintam que podem, por esse caminho, ajudar o seu semelhante e, sobretudo, àqueles que passam por esta situação, criem forças que, através do pensamento e do sentimento, irão atingir aonde quer que esteja o seu ente querido que partiu desta forma, de uma maneira abrupta. Portanto, cabe a cada um de nós, diante dos momentos de dor e sofrimento, agirmos como verdadeiros cristãos, aonde buscamos sempre auxiliar os nossos semelhantes, bem como temos a certeza absoluta de que somos auxiliados pelos amigos espirituais mais elevados e, sobretudo, por Deus e Jesus. O amparo divino jamais deixa de atingir a todos os nossos corações. Um abraço do Herman e que Deus ampare a todos vocês no exercício do amor e da caridade. Muita paz. Senhor meu Deus, agradecemos por termos chegado a esta casa, a esse núcleo de estudos, de socorro no dia de hoje. Agradecemos por todo o reforço que recebemos através do pensamento, através do sentimento. Agradecemos por
todo estímulo à compreensão e à fraternidade, ao respeito, ao equilíbrio que jorrou sobre nós nesse momento de reunião espírita. E nós rogamos que as bênçãos da paz, do amor, da esperança, da alegria de viver, possam, contidas em nós, serem compartilhadas com todos aqueles que passarem pelo nosso caminho, com todos aqueles com quem compartilhamos a existência. E assim, Senhor, profundamente agradecidos, nós rogamos que seja em Teu nome, que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, que seja em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas que seja, sobretudo, em nome da bondade de Deus, nosso Pai, que nós rogamos a permissão para darmos por encerrada a abençoada reunião de estudos e de passes da noite de hoje. Que assim seja.